Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu venho nesta noite trazer a vocês uma mensagem maravilhosa da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a vocês que têm deixado o seu comentário, tá bom? Eu agradeço, eu peço que você, por favor, deixe o seu like, tá? Inscreva-se no canal, ative o sininho, que o YouTube ele vai estar passando para vocês as notificações dos próximos vídeos que eu estarei postando. E a vocês, meus amados, da graça do Senhor Jesus Cristo, que tem me acompanhado, que tem deixado seus comentários, certo? Dos vídeos. Se vocês estão precisando de alguma coisa, se por acaso quiserem uma mensagem, uma orientação, em nome do Senhor Jesus, eu vou deixar aqui embaixo aqui do rodapé do vídeo, eu vou deixar o meu contato, tá bom? Que é para que você possa entrar em contato comigo, se precisar de alguma ajuda, na palavra do Senhor, é claro. Eu teria o maior prazer de poder tirar suas dúvidas, tá? Então, meus amados, eu agradeço a todos vocês que têm me dado esse apoio, né? Que têm deixado seus comentários sobre os vídeos, viu? Muito obrigado. Eu quero dizer que vocês, todos vocês, são mais do que vencedores. Todos vocês já são abençoados na graça do Senhor Jesus. Para todos vocês abençoados de Cristo Jesus, eu deixo o meu abraço. Muito obrigado, tá? E vou estar sempre orando por vocês, para que Deus possa clarear suas mentes, tá? Porque esse evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo é que tem libertado milhares de pessoas da escravidão, do sistema religioso evangélico que tem se expandido no mundo ao longo dos anos. Porém, tem trazido muitos males, muita escravidão. Mesmo que as pessoas sejam libertas, abençoadas, curadas, mas isso é o reflexo, é o fruto, vem do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu deixo o meu abraço, muito obrigado, tá? Pela presença de vocês comigo. E vamos em frente. Vamos hoje aprender sobre algo que o sistema religioso evangélico tem se apropriado e muito da fé das pessoas que não têm o conhecimento, das pessoas que não têm o entendimento da verdade, porque muitas pessoas não buscam a verdade. Muitos evangélicos, crentes, eles não buscam a verdade no evangelho da graça do Senhor Jesus. Por quê? Porque preferem dar ouvido a ensinamentos de homens, a doutrina de homens. Você não pesquisa, você não procura saber. Eu, por exemplo, eu passei muitos anos enganado, como um escravo, servindo a homens. Achava eu que servia ao Senhor Jesus, mas não. Na verdade, eu estava servindo a ensinamentos de homens, que com seus doutorados, com seus estudos, né, com suas classificações adquiridas através de muitos estudos de teologia, acabam passando para o povo um evangelho fajuto, um evangelho que não é da graça do Senhor Jesus. Embora eles falem, embora eles comentem sobre milagres, bênçãos, palavras de Jesus de Nazaré. Porque, na verdade, meu amado, eu quero que você entenda o que é a Bíblia. Você precisa entender tudo o que está escrito neste livro chamado de Bíblia. Por quê? Porque nós temos que saber entender, primeiro, que a Bíblia, essa Bíblia que nós temos, ela foi reescrita. Ela foi feita cópia da Bíblia original, né? Que eram os manuscritos do Mar Morto, que
na época que os cristãos estavam sendo perseguidos por Herodes, seu exército, e os romanos, eles se escondiam em cavernas, né, em túneis que eles faziam para ali se reunirem como igreja, e estavam ali escondidos milhares de manuscritos da Bíblia, porque a Bíblia verdadeira, ela foi escrita pelos judeus. E Padre Jerônimo, né, então, de início lá, quando Constantino oficializou o cristianismo, né, ele que inventou uma conversão falsa, né, ele trouxe uma mentira parecida com a verdade para enganar o ser humano, principalmente os cristãos seguidores de Cristo ressuscitado. E então, de lá para cá, em todos os séculos que já se passaram, né, que lá era o segundo ou era o terceiro século, eu não lembro quando ele começou, mas pelo que eu sei, já se passaram mais de 20 séculos. Estamos no século 21, então dá para se entender que durante todos esses anos, o ser humano tem sido enganado. As religiões evangélicas se apropriaram de todos os ensinamentos tirados da Igreja Católica Romana. Depois, quando Martinho Lutero, ele fez a primeira reforma protestante na Alemanha, ele então, protestando contra seus líderes religiosos católicos, ele criou o protestantismo. E dele surgiram várias e várias religiões evangélicas que vêm se expandindo no mundo. Porém, para ser mais detalhado, podemos assim dizer que tem enganado as pessoas. Então, essa Bíblia, você tem que entender que foi reescrita pelos padres católicos. Jerônimo era padre católico, Martinho Lutero também era um monge, que seria padre logo adiante católico, e o que traduziu para nós aqui no Brasil, que o pessoal diz que é o mais original, chamado João Ferreira de Almeida, também ele era um padre católico português, certo? Então, ele colocou palavras que não existem nos manuscritos originais, tirou livros que não tem, porque a Bíblia hebraica, judaica, ela é diferente dessa Bíblia, era exatamente a que Jesus de Nazaré, nos seus dias de carne, usava para falar aos judeus, aos fariseus, quando ele estava debatendo com algum saduceu, com algum essênio, com algum zelote ou com algum fariseu, que eram as 4 principais seitas religiosas que existiam na época, né? Então, até o ano 70, com a queda do templo, foi que foram se acabando essas seitas. Porém, até então elas estavam reinando, dominando o povo. E Jesus, para debatê-los, ele usava a Bíblia judaica, né? Que não é essa aqui, não é essa. Isso você tem que entender, meu amado. E quando você não tem o conhecimento da verdade, você se torna uma presa fácil nas mãos do lobo. Por quê? Porque, na verdade, o que nós vemos aí que se chamam de pastores são mercenários. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo fala que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Em João 10, você pode ver isso. João capítulo 10 em diante, e Jesus começa a falar que ele é o bom pastor. Os que vieram antes dele eram salteadores. Você pode ver isso. Porém, o ladrão, como ele fala, que veio para matar, roubar e destruir, que os religiosos evangélicos falam que é o diabo, mas não é o diabo, porque Jesus não fala que é o diabo de maneira nenhuma. O diabo, na verdade, é o opositor, é uma metáfora, né? Ele é usado como uma força de expressão, um adjetivo, algo que você pode usar em qualquer pessoa, em qualquer coisa, para dar esse nome. Então, o ladrão que ele fala é exatamente o mercenário, porque o mercenário vê vir o lobo e foge. Ele não tem cuidado com as ovelhas. E é mais o que se vemos hoje em todas as religiões.
A maioria das religiões evangélicas não tem pastores como homens cuidadores do povo, não. São verdadeiros mercenários. Por que chamamos de mercenário? Porque se você analisar bem, trabalham por dinheiro. O mercenário não trabalha de graça. O mercenário não faz trabalhos por amor. O mercenário é tudo por dinheiro. O mercenário mata por dinheiro. O mercenário destrói por dinheiro. Por isso que Jesus descreve eles como ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. Então, ele, como um bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. E eu acredito que a coisa mais difícil que tem é você ver hoje um certo dito pastor dizer que ama as ovelhas, que ama o povo, mas ama tomando o que elas têm. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor vem de Deus. E se ele é um homem de Deus, que tem a graça do Senhor Jesus, ele jamais vai passar para você uma mentira ou um engano. E é o que mais nós vemos. E hoje a pregação deles que falam, de muitos aí, é sobre exatamente o altar. O altar. Mas, meu amado, altar, se você não sabe, altar era um local que os judeus, né, o povo de Israel recebeu uma ordem de Deus que tem escrito também. Você pode até analisar comigo daqui a pouco, nós vamos analisar. Lá em Êxodo 20, né, capítulo 20, versículo 24, diz que Deus ele mandou Moisés preparar o altar, quando preparasse o altar. E tem lá todas as instruções. Só que esse altar não era para estar homens lá cantando, né, nem falando nada, nem pregando. O altar, no altar que a Bíblia fala, né, do antigo pacto, da antiga aliança, na verdade, só existiu na lei de Moisés. Quer dizer, e era só para aquelas pessoas que sacrificavam. Por exemplo, não era só o povo de Israel que levantava altar para fazer sacrifícios, né? Na verdade, outros povos também faziam. E o altar, como sendo de pedras, não era para estar pessoas em cima, como pastores, como cantores, como políticos. Esses altares que você vê nessas igrejas aí evangélicas, na verdade, não são altar. Eles dizem que é altar, mas não é. Ali, na verdade, é um palco. É um palanque. Por quê? Porque sempre sobe um cantor para cantar, tem uma banda cantando, tem um pastor pulando, tem um pastor berrando, tem lá um pastor mentindo, revelando, com visões mentirosas, né? Para enganar o povo. E quando é época de política, tá lá o seu político em cima do palanque dele, lá que eles chamam de altar. Altar não é aquilo ali. De maneira nenhuma. Foi o que Paulo, quando chegou junto do povo de Atenas, né? Ele estava lá no Areópago. Ele viu isso. E eu vou falar com você agora. Você vai acompanhar comigo agora. Vamos hoje analisar. Vamos hoje entender essa mentira desgraçada dos evangélicos que chamam de altar. Toda a igreja, chamada igreja, os templos dele, são feitos com altar. Lá no fundo você vê o altar. Que eles dizem que é altar. Só que é um lugar elevado, feito de concreto, com granito, ou cerâmica, ou seja lá o que for, feito por um pedreiro. O pedreiro foi lá, fez lá sua alvenaria, né, e fez lá o seu cimento lá e colocou lá suas pedras, o seu granito e tá lá, mas não é altar. Tem escada de um lado e não é altar. Ali é um palanque, ali é um palco, onde a pessoa se apresenta para fazer o seu espetáculo, para fazer o seu show. Como você pode ver, esses eventos que os cantores fazem, você pode ver isso, você já participou de uma festa já, e quando você chega na festa, que você entra, você vê lá ao longe o palanque, o palco dos cantores, que ficam mais alto do que as pessoas. Por quê que tem que ter aquele lugar elevado? Para que todas as pessoas possam vê-lo, desde o primeiro até o último, que está lá atrás. É assim que é feito o palco, o palanque. Não é para adorar a Deus, não. Ali não existe isso. É assim nas igrejas. Toda igreja evangélica tem um palanque, tem um altar, tem um palco, que eles dizem que é santo, que é o lugar santo, o lugar mais santo, que é o próprio Deus. Eles dizem que o altar te abençoa, o altar muda a tua vida. Quer mudar de vida? Vai para o altar. Coloca a tua vida no altar.
O altar não deve nada a ninguém. Tudo isso, meu amado, é doutrina de homens. Isso tudo são falatórios profanos. São coisas que não funcionam. Mentira. Você não acha na Bíblia, em lugar nenhum, algo que represente altar como lugar santo, como lugar de Deus, como o próprio Deus. Não. De maneira nenhuma. Acompanhe comigo aqui no livro de Atos, certo? Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Médico Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, certo? E ele diz aqui, ele descreve aqui em Atos capítulo 17. Acompanhe comigo. Atos capítulo 17, a partir do versículo então 22. Acompanhe comigo. Atos 17, 22 vai dizer assim, ó. E estando Paulo no meio do Areópago, disse. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Presta atenção. Paulo chega em Atenas e fala do meio do Areópago aos homens que estavam lá, dizendo: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. O que é supersticioso? Medrosos. Pessoa que tem medo de tudo. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, olha só, porque você sabe que os gregos, ali naquela região dos gregos ali, com os persas, né, com os romanos, com Troia, com aquele povo ali que vivia naquelas regiões, naquela época, era um povo idólatra. E eles tinham seus santuários, feitos para os seus deuses pagãos. Adoravam vários deuses ali. E tinham seus altares, como ele vai dizer aqui, ó. Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito a um Deus desconhecido. Paulo falando: esse, pois, que vos honrais, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo do Senhor e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Mais uma vez, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Entendeu? Quando você vê fulano falar: eu me congrego na igreja tal, né? Ah, ali é a casa de Deus. Irmão, você vai para onde, irmão? Eu vou para a casa de Deus. O templo lá em São Paulo, que gastaram milhões e milhões de reais, fazendo aquela blasfêmia contra o Senhor Jesus Cristo, porque aquilo ali é uma verdadeira blasfêmia, porque Deus não mandou fazer. Jesus de Nazaré, em Mateus 24, ele fala claramente, Lucas 21 também fala, que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus já havia anunciado a destruição do templo em Jerusalém. Aí um certo dito líder religioso diz que é homem de Deus, que muitos seguidores o adoram como se fosse o próprio Deus, porque eu já ouvi da boca de muitos que dizem que ele é o próprio Deus. É como se fosse o próprio Deus, quer dizer, uma idolatria verdadeira, desgraçada, que tem matado e destruído milhares de pessoas. Isso é uma blasfêmia ao evangelho do Senhor Jesus Cristo hoje. E o fulano levanta esse templo de chamar de Salomão, diz que é a casa de Deus, porque os meus olhos estariam ali atentos e os meus ouvidos estariam ali para ouvir a oração que se fizesse naquele lugar, diz lá em 2 Crônica. Mas, meu amado, ali é na lei.
Quando o Altíssimo falou aquilo, ele falou para Salomão. Quando Salomão fez o primeiro templo. Salomão fez o primeiro templo, certo? Não era lá tanto bela, mas era o primeiro templo. E aí os babilônicos vieram, sitiaram Judá, destruíram Jerusalém e derrubaram o templo. Foi derrubado pela primeira vez o templo de Salomão. Então, depois reformaram, refizeram o novo templo em Jerusalém, certo? Com esse mais belo. Porém, ali, para os judeus, era a casa de Deus. Para os judeus, na lei de Moisés. Quando veio Jesus Cristo, ele mudou a história. Ele fala para a mulher samaritana. Você pode ver isso em João. Quando ele fala para a mulher samaritana. A mulher samaritana fala para Jesus: mas, Senhor, os nossos pais adoram a Deus no monte. Os judeus adoram em Jerusalém, no templo. Jesus falou o que para ela? Vai chegar a hora, e já chegou, minha senhora, em que nem no monte e nem no templo em Jerusalém se adorarão o Pai. Mas os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Como é que se adora Deus em espírito e em verdade? Aqui na mente e no coração. Quer dizer, a verdade é que a casa de Deus hoje, o templo de Deus hoje é você. Sou eu, somos nós. Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas e vivem a fé no seu evangelho da graça, é templo do Espírito Santo. Não é aquela igreja tal, não é aquela com uma placa de nome de tal, não é aquele ministério do fulano, o ministério do ciclano, porque o que você mais vê são certas locais, templos, feitos pelos homens com placas de ministério. Cada um fazendo o seu trabalho, cada um querendo ser melhor do que o outro. É um criticando o outro. A irmã não fala com aquela irmã porque ela é da congregação tal. O irmão não fala com aquele pastor porque não gostou da pregação dele e passou para a outra congregação do irmão fulano que mora na esquina. E aí fica aquela contenda, aquela briga. Quer dizer, são pessoas que não têm o Espírito de Cristo. Vivem simplesmente em desavença, em contendas, em ciúmes, em cobiça, em inveja. É um falando mal do outro. Tem muitos evangélicos, crentes, que já mudaram de congregação 10 vezes no ano. Todo ano, todo mês ele muda de uma congregação. Irmão, está congregando aonde? Eu estou na igreja do irmão fulano de tal. Quer dizer, zombando de Cristo, desprezando o sacrifício do Senhor Jesus, não acreditando que ele diz que não habita em templo feito por mãos de homem. Na lei de Moisés, enquanto o templo estava de pé, era considerado ali a casa de Deus. Hoje, lá em Jerusalém, no lugar que era o templo, está a mesquita dos muçulmanos. Quer dizer, não tem mais templo e mesmo que se faça outro, não será mais a casa de Deus. Mudou o sacerdócio, meu amado. Mudando o sacerdócio, necessariamente se mudam a lei. Hoje, o nosso sacerdócio é celestial, é eterno. A nova aliança no sangue de Cristo nos transformou no seu próprio templo. Você, eu, somos morada dele. Ele não vive mais em monte. Quando você vê os evangélicos se reunirem dizendo que vão ao monte buscar a Deus, isso é mentira, isso é blasfêmia. Irmão, vamos ao monte buscar o Senhor. Irmão, vamos numa vigília buscar o Senhor. Vamos na praia, vamos no açude, vamos na mata virgem, vamos sacrificar o Senhor. Irmão, vamos consagrar
os pedidos dos irmãos no óleo santo de Israel. Aonde, irmão? Lá em Jerusalém. Lá no vale de Gideão. Nossa, que bonito, não? Quer dizer, o que Cristo fez na cruz para você não serviu de nada. Hoje, a maioria dos evangélicos cospem no rosto de Cristo. Os mesmos romanos que cuspiram na face de Jesus, os mesmos que encravaram aquela coroa de espinho no seu crânio, são os mesmos evangélicos hoje, que quando participam de Santa Ceia, que levantam aquele pedacinho de pão feito na padaria do João, que o João cuspiu na massa, levantam aquele copinho de suco de uva comprado no mercantil do Roberto, que dizem que é o sangue de Cristo, estão blasfemando, estão pisando o sacrifício do Senhor Jesus. O corpo de Cristo não é aquele pedacinho de pão. O corpo de Cristo é a igreja. Somos nós. Nós somos membros do corpo de Cristo e ele é o cabeça da igreja. Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele não está, Deus não está naquele templo lá em São Paulo que fizeram, não. Deus não está na igreja do seu irmão. Deus não está na igreja que está aí na sua esquina. Não. Deus, ele habita em você. Seja lá onde for. Qualquer pessoa que se reunir no nome de Jesus, ele está ali. Ele está ali. E aqui Paulo fala: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos de homens. Nem tampouco ele é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Deus não necessita de nada. Deus não precisa de nada. Deus, ele é soberano. Você sabe o que é soberano? Soberano é aquele que está acima de tudo, que tem todo o poder, que sabe todas as coisas. É como a falsa mentira dos evangélicos que dizem que Lúcifer, o Satanás, o diabo deles, se rebelou nos céus, se rebelou no reino de Deus. E aí ele intentou contra Deus um mal, querendo ser o próprio Deus. E ali contaminou metade dos anjos. Tudo mentira. Eu já mostrei em outros vídeos. Se você quiser saber dessa história, assiste os outros vídeos, que você vai ficar sabendo que Satanás ali, que diabo ali, que Lúcifer ali, não era nada de ser, de criatura, de um anjo caído que se rebelou no reino de Deus, porque Deus é soberano. Você acha que Deus não saberia? Não, mas Deus, ele estava na terra. Aí ele é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Ele é todo poderoso. Como é que ele iria aceitar ter uma criatura maligna, de chifre, de rabo, com um tridente na mão, contendendo com ele, tramando contra ele? Não tem como, meu amado. Isso é um absurdo. O diabo que a Bíblia fala, o Satanás que a Bíblia fala, é a mente maligna do ser humano. É o opositor, é aquele que se opõe. Quando ele falou para Pedro: arreda, Satanás, porque tu não sabes das coisas de Deus, tu só procuras as coisas dos homens. Quer dizer, não era Satanás uma criatura que estava usando Pedro, como botaram em novela de Jesus, não. Que fica aquele homem de trás de Pedro, com um capuz na cabeça, careca, falando no ouvido dele. Não, aqui dali é sacanagem. Aqui dali é coisa de gente safada, para enganar o ser humano. Novela de Apocalipse, novela de Jesus, novela não sei de quê, novela de Abraão, novela de Lázaro e Rico, tudo mentira. Tudo isso ali é para ganhar dinheiro. É mídia, meu amado. Aqui dali, ó, tem milhões e milhões de dinheiro em jogo. Tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Tem nada a ver. É tudo para enganar o ser humano. E o ser humano, cegamente, sem conhecimento, vão seguindo esses cães gulosos, que tem arrancado
milhões e milhões de reais das pessoas e as pessoas não se tocam. Enquanto Jesus Cristo, que foi para a cruz, que derramou o seu sangue e nos deu, está escrito, ele nos deu, ele nos abençoou de graça. Ele não está pedindo nada de você. Ele só pede a sua confiança. Ele só pede a sua fé. Ele só pede a sua crença. Creia. Creia. Você só tem que crer. Mas não, você deixa de dar ouvidos e dar valor ao Evangelho da graça do Senhor Jesus para seguir a homens malignos, cheios de ideologia, de mente satânica, iludindo as pessoas. Isso é uma vergonha, meu amado. Isso é uma vergonha, mas, eu repito para você, está se levantando no Brasil e no mundo uma nova reforma protestante contra o sistema religioso evangélico. E eu vou lhe dizer uma coisa. Martim Lutero, que fez aquela reforma protestante contra os católicos na época, causou uma grande revolução. Imagine essa, porque essa, meu amado, está trazendo o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo, da graça do Senhor Jesus, onde está totalmente impactando milhões de pessoas. Esse é o seu momento. Todos os escolhidos, todos os eleitos que têm sofrido até hoje, que têm sido enganados, serão libertos. Se você, meu amado, se você crê nesse evangelho puro do Senhor Jesus, eu não estou aqui pedindo dinheiro de ninguém, eu não quero dinheiro. Eu não estou pregando essa palavra, eu não estou levando esse evangelho querendo dinheiro, jamais. Porque o evangelho da graça de Cristo é puro, ele é santo. Tem nada a ver com dinheiro. Se eu quiser dinheiro, eu vou trabalhar. Entendeu? Mas esses cães gulosos não trabalham. Eles vivem às custas do seu dízimo. Dízimo que não tem nada a ver com você. Dízimo que era alimento para os judeus. Mas eles vivem às custas do seu dízimo. São milionários. Como é que eles são homens de Deus se vivem cheios de segurança? Que tipo de homem de Deus é esse? Como é que você é um homem de Deus? Confia em Deus? Vive a fé no Senhor Jesus Cristo? Você crê que Ele te protege, que Ele te livra do mal? E por que você anda com segurança? Carro blindado, à prova de balas. Com medo de quê? Você vai nos templos desses cães gulosos, em cada porta tem 2 seguranças armados. Entendeu? E são escoltados para onde vão. Por quê? Porque na verdade são mentirosos, são enganadores, são verdadeiros mercenários. Usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Não tem nada a ver, porque se realmente eles tivessem consciência de que são homens de Deus, que vivem a fé, que falam a verdade, não andariam com segurança. Jamais andariam em qualquer lugar. De cara limpa. Eu, diante de você e de meu Senhor Jesus Cristo amado, eu falo, esse evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é puro e é santo. E ele não quer um centavo seu. Por quê? Porque já é ele quem te dá força, já é ele quem te dá coragem, já é ele que faz você acordar pela manhã com saúde, com fé e com força, para você botar o pé na estrada e correr atrás do seu pão de cada dia. Como é que ele, que já te deu tudo, porque está escrito, porque por ele e para ele são todas as coisas. Aí ele vai ficar te pedindo, se ele já te deu. Ele não é corrupto, meu amado. O nosso Senhor Jesus Cristo não é corrupto, não trabalha por dinheiro. Quem trabalha por dinheiro são os corruptos, são os políticos corruptos. É um juiz corrupto, é um advogado corrupto que pega a tua causa cobrando 30%. O juiz cobra 30%, 70% para julgar a tua causa primeiro. Isso é corrupto. É os homens da terra. Agora, o nosso Deus, o Senhor dos céus e da terra, soberano, todo-poderoso, o Altíssimo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é santo, verdadeiro e justo. Não é corrupto.
jamais vai cobrar de você alguma coisa, porque ele já te deu tudo. Primeiro, que a vida que você tem é dele. Ele não quer nada de ninguém. Essa é a verdade. Agora, quando um cão guloso usa essa palavra e não tem o espírito da graça, pode ter certeza, meu amado, ele vai achar dinheiro aonde não tem. É assim que eles fazem. Fazem campanhas absurdas. Vale de Gideão, os 300 que estavam ali é o teu dízimo. Você não vai devolver o dízimo de R$100, você vai colocar 300. Você vai aumentar. Você vai colocar R$300. Não será mais o teu dízimo normal. Você vai acrescentar. Além do normal, você acrescenta mais 200. É assim que eles fazem. Você não vai aceitar devolver o dízimo normal. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Responda para mim. Você que anos e anos vive enganado. Você que anos e anos vive achando que deve a eles. Não, mas lá eu fui curado, eu fui liberto, eu fui abençoado. Eu sou muito agradecido ao bispo. Eu sou muito agradecido ao meu pastor. Eu sou muito agradecido ao meu missionário. Meu amado, não foi teu bispo, não foi teu pastor, não foi teu missionário, não foi teu apóstolo que foi para a cruz, que derramou sangue por você, que foi crucificado. Não, foi o Senhor Jesus Cristo, que te dá tudo de graça, que trouxe para nós essa graça maravilhosa. Aí você despreza o Senhor da tua vida. Você despreza o Senhor Jesus Cristo, que fez tudo por você, para viver correndo atrás desses cães gulosos, que tomam tudo que você tem, só porque são bonitos, só porque andam elegantes, porque falam coisas bonitas, usam óleo não sei da onde, a garrafinha d'água não sei de quê. Tudo isso, meu amado, são sombras, são da lei. E a lei acabou. Cristo é o fim da lei. Ele encravou na cruz todas as leis, toda a lei de Moisés que constava em ordenança, que era prejudicial a nós. Ele encravou na cruz. Ou você crê no Evangelho da Graça, ou você vai viver o resto da sua vida enganado. Quem te curou, quem te abençoou foi Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, você, além de não ter sido curado, esses cães gulosos não eram nada. Nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum líder religioso seria nada hoje. Estariam todos catando latinha, trabalhando de gari. Seriam servente de pedreiro. Seriam um industriário. Entendeu? Sem o sacrifício de Cristo. Se aproveitam, se apoderam da Bíblia, da palavra do Senhor, para arrancar teu dinheiro. Essa é a verdade, meu amado. E tem mais aqui, ó. Olha só, nem tão pouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida. Ele mesmo é quem dá a vida, está escrito. É ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração. E todas as coisas é ele quem faz. Entendeu? E de um só sangue fez toda a geração dos homens. De um só sangue. Para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Entendeu? Como se você precisasse buscar o Senhor, como se Ele estivesse longe de nós. Meu amado, Deus, Ele não está longe de nós, para que você possa buscar. Não, tu vai para onde, fulano? Eu vou para a casa de Deus, eu vou buscar o Senhor. Como é que você vai buscar aquele que vive contigo? Como é que você vai para a casa do Senhor se você é a casa do Senhor? Ele não habita em templo feito pelos homens. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele vive em nós. Não tem por que você dizer, eu vou buscá-lo. Não se busca aquilo que você tem. Se ele está comigo, por que eu vou buscá-lo? Não faz sentido. Para que eu buscasse, se porventura tateando pudessem achar. Alguém já achou Deus por aí?
Você indo nos templos dos cães gulosos, você já achou o Espírito Santo? Toda quarta-feira e domingo que você vai, você pegou nele, você tocou nele? Não. Mas lá você chora, você lamenta, você grita, você canta e acredita que encontrou. Quando na verdade ele sempre esteve contigo. Não precisa você gritar, não precisa você buscar, não precisa falar em línguas. Ele vive em nós. Porque está escrito que ninguém pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Cristo. Todos que confessam que Jesus Cristo veio em carne têm o Espírito de Cristo. São filhos de Deus. Entendeu? Aprenda isso. Aprenda. E diz mais, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao outro, ou ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E isto deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é quem nos dá todo o direito de sermos filhos de Deus, somente através dele. Eu aprendi, meu amado, dentro de uma religião evangélica, que o altar era o próprio Deus. Foi assim que eu aprendi. Do altar tem a tua vida. É do altar que vem a tua bênção. É do altar que vem a mudança da tua vida. É do altar que vem isso. O altar não deve nada a ninguém. O altar é quem santifica. Meu amado, não tem isso na Bíblia. Era o próprio Deus, o lugar mais santo. Se você sair do altar, você perde tudo. É assim que eles trabalham, colocando o medo nos seus servos, nos seus fiéis. Colocam medo em tudo. Ameaçam. Se você sair do altar, você perde tudo. Você não tem nada na tua vida porque você não colocou a tua vida no altar. Coloca a tua vida no altar, meu amado. Coloca teu tudo no altar. Eles dizem que colocando a tua vida no altar, a tua vida muda. Mas eu lhe pergunto, colocar a vida no altar, o que é para eles? É você subir no altar de mãos vazias e dizer assim, pronto, pastor, tá aqui a minha vida. Ele vai dizer o que para você? Não. A tua vida tem que estar aqui, ó, dentro do envelope. Não é assim que ele diz? A tua vida tem que estar dentro do envelope. E o que é a tua vida? É nada mais, nada menos do que o teu carro, do que a tua casa, do que o teu salário, do que a tua conta no banco. A tua vida, para eles, não é o que você vive em si, mas é o teu dinheiro. Eles dizem que a tua oferta representa a tua vida. A tua oferta representa a tua fé. É a tua gratidão. O tipo de oferta que você dá representa você. Se você der pouco, então sua vida não vale nada. Não é assim que eles dizem? Por quê? Porque são cão gulosos, são mercenários. Não tem nada a ver. Não está escrito na Bíblia. A Bíblia, ela não especifica nada. Ela não detalha nada de oferta, de valor, de dinheiro, de sacrifício. Não. Porque primeiro que sacrifício não era dinheiro. O que pode descrever um sacrifício é um holocausto. Como fez Hitler, que matou milhões de judeus. Ali foi um holocausto, ali foi um grande sacrifício. E na época da lei de Moisés, os sacrifícios que eram feitos em altares não era dinheiro. Nunca ouvi falar que colocaram moedas em altar. Nunca ouvi falar que um homem subia no altar para cantar. Não. Ali eles sacrificavam animais. Ali eles cortavam animais e suas vísceras se espalhavam pelo altar, pelas pedras. Não era dinheiro.
Sacrifício não é dinheiro. Sacrifício é holocausto. É oferenda. É algo que você oferece a algum Deus. E eles dizem que o teu sacrifício é o teu carro, a tua casa, é o teu dinheiro, é o teu salário, é o teu R$ 600. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, meu amado, o que eles querem é teu dinheiro. Sobe no altar deles sem nem um centavo. E diz que eu... Tá aqui, pastor, tô aqui. Eles vão dizer o que para você? Eles vão dizer que você vai ser abençoado? Não, irmão. Deus, você vai ser abençoado é agora. Não. Você só é abençoado se você subir lá no altar deles com o teu salário. Aí sim. Aí sim. Mas se você subir sem nenhum centavo, você não passa de um endemoniado. Você não passa de um fraco. De uma pessoa sem fé. Diz que você está brincando com Deus. Quando, na verdade, eles é que brincam com Deus. E pagarão caro. Porque o seu fim não tarda. Está chegando o fim. Está chegando o fim. Mas, meu amado, você tem que entender uma coisa. Aqui na Bíblia fala que o altar era para sacrifício de animais. Acompanhe comigo lá em Êxodo. Vamos lá. Êxodo, vamos ver aqui em Êxodo. O que fala sobre o altar. Êxodo capítulo 20. Vamos lá. Vamos lá. Êxodo 20 vai falar sobre o altar. Olha só. Êxodo capítulo 20. Acompanhe comigo. Do 22 em diante diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. Primeiro aqui a ordenança não é para mim nem para você, tá? Aqui você tem que entender que a história aqui era para Israel, quando saíram do Egito. Há muitos anos antes de Cristo. Se comparar, talvez tenha mais de 5.000 anos atrás que isso aqui aconteceu. E Deus ordena dizendo, vós tendes visto que dos céus eu falei convosco, Deus falando. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar, Deus falando, um altar de terra. Preste atenção. Um altar de terra me farás. E sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. Ele não manda sacrificar aqui dinheiro nem moedas. Porque naquela época tinha dinheiro, tinha moeda. José foi vendido para os mercadores, pelos seus irmãos, por moedas. Era dinheiro. Já havia dinheiro, entenda isso. Entendeu? Mas sacrifício sempre foi um holocausto. Derramamento de sangue. Sacrifício tem que ser representado por derramamento de sangue, como o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele foi o nosso único e perfeito sacrifício. Ele fez por todas as vidas. Ele fez para sempre o único sacrifício, para que ninguém mais fizesse. Não, mas você tem que sacrificar. Hoje você só vive se sacrificar quando você se levanta de manhã para ir trabalhar. Isso já é um sacrifício. Para eles, tudo é sacrifício. Criaram esse sacrifício. Deram esse nome. Enquanto você que não tem o conhecimento, não pesquisa, não procura saber, aí você é levado por todo o vento de doutrina maligna de homens, que só serve para enganar. Mas o que está escrito na Bíblia deles, está escrito nesta e está escrito na sua. Ah, mas eu nunca vi isso. Eu também não. Quando eu era escravo do sistema religioso evangélico, porque eu participei de tudo isso, o que eu estou falando para você aqui não é de terceiros, não é que eu ouvi de ninguém, não. Eu participei. Eu subi em altares desses homens várias vezes, entregando tudo que eu tinha. Entendeu? Acreditando que era para Deus, quando não era. Eu vou dizer uma coisa para você aqui agora. Ó. Tudo que você coloca sobre aquele palco lá, dos templos evangélicos, seja lá em qual for o templo, tudo que você coloca lá em cima, pensando que é para Deus, você pode ter certeza, você está sendo enganado. Não, Deus não quer o seu dinheiro. A Bíblia não fala que Deus pede que você entregue o seu tudo no altar. Você não acha em lugar nenhum. De maneira nenhuma. Todo o dinheiro que você coloca naquele altar lá, naquele palco, feito por um pedreiro,
é para os pastores, é para o seu líder, certo? Primeiro, que eles são milionários, tem aviões, tem barcos caríssimos, apartamentos caríssimos em Miami, são donos até de banco, de várias empresas, de hospitais, donos de rádio, donos de televisão. O que você quer mais? Vai me dizer que foi Deus que abençoou? Eles podem até dizer que são abençoados, mas na verdade não são. Na verdade, eles vivem às custas do teu dízimo. E você não abre os olhos para enxergar isso. Diz mais aqui, ó. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Tá entendendo? Olha só o que eram as ofertas. Eram o quê? Eram as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Preste atenção. E te abençoarei. E se fizeres um altar de pedras, Deus falando, ó, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profano-á-lo-ás. Olha só. Quer dizer, se você por acaso fizer um altar, Moisés, Deus falando, e você lavrar as pedras, né? Você ficar, tirar ali aquelas partes que ficam passando, quiser lapidar, deixar ela quadradinha, bonitinha, né? E ali passar por cima e subir em cima ali, ficar como se fosse um pastor, você vai estar profanando o altar. Tem que ser de pedra bruta. Do jeito que você pegar pedra, você coloca. Não é como esses homens fazem aí, que contratam um pedreiro com servente, e lá fazem o concreto, fazem a alvenaria, e ali passam aquela massa, prepara tudo bonitinho, com cerâmica, com granito. Não, nada disso. Aquilo ali é palco, não é altar. E era altar no velho pacto, na antiga aliança. Na nova aliança, o nosso altar é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso altar. Não se levanta mais altar no novo pacto. Você não vê Jesus mandando e nem os apóstolos. Você não vê isso. Diz mais, ó. Também não subirás. Olha só, também não subirás ao meu altar por degraus. Você vê que eles fazem os altares altos, tem deles que chegam até 1 metro de altura, né? Se você analisar bem, ou até 1,5 metro. Por que ali? Para que o povo creia que ali é o próprio Deus, uma grande mentira. Aí de um lado tem degraus, onde eles sobem, né? Sobem para um lado, ali em cima sobem políticos corruptos, sobem cantores, fazem ali o seu espetáculo. Quer dizer, enquanto Deus fala que o altar aqui não teria degraus, nem subirão nele, é apenas para sacrifício de animais. É tudo mentira, meu amado. Pelo amor de Cristo, acorda. Parem de ser enganado. Essas igrejas evangélicas que ostentam riquezas com altares luxuosos, tem deles que tem até um carpete vermelho cobrindo, aquela coisa maravilhosa. Aqui dali não é altar. Não existe mais altar hoje. Aqui dali é um palco, é um palanque, é para os seus espetáculos. Ali o irmão sobe e pula e grita e cai no chão e roda, fica ali fazendo pirueta. A irmã grita, a irmã berra, a irmã fala em língua, a irmã diz um monte de baboseira. Tudo mentira. Tudo mentira. Tem nada a ver com Deus, está aqui. Deus fala aqui, ó. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Que nudez é essa? Quer dizer, como naquela época homens não usavam cueca, né? Apenas aquelas túnicas, se ele subisse no altar que ficava alto, quem estava embaixo poderia ver suas partes íntimas. Esse era o problema. Quer dizer, você veio aqui comigo. O altar era de pedra bruta. Num lugar alto, eles faziam um morro de terra e ali colocavam o altar de pedra bruta, certo? E ali era para ser o quê? Sacrificado animais. Animais. Os teus holocaustos, das tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Entendeu? Isso era um altar antigamente. Todas as religiões de templo chamado de igreja tem um altar.
Mas, na verdade, aquilo não é um altar, e sim um palco, é um palanque, não tem nada a ver com altar. Fazem as pessoas passarem pelo altar, quer dizer, desprezando o sacrifício de Cristo. Eles desprezam, eles trocam o que Jesus Cristo fez na cruz por um altar de madeira, por um altar de pedra, de concreto que os homens fizeram. Quer dizer, estão profanando o sangue de Cristo. São verdadeiros profanadores, blasfemadores, são verdadeiros anticristos. Eles são anticristos. Você está me entendendo? Aquilo ali, meu amado, não tem nada de Deus. Não tem nada do Espírito Santo. As pessoas, antes de você ir para sua casa, você vai passar pelo altar. E aí você vai fazer um pedido. E Deus vai mudar a tua história. A tua vida não mudou ainda porque você não foi para o altar. O altar é a solução da tua vida. O altar é a mudança da tua história. Não é assim que eles falam? Não é assim com suas filosofias, com suas palavras bonitas? Você acha que isso é o evangelho da graça? Você acha? Você procura aqui e encontra Jesus falando isso? Não. Entendeu? É uma verdadeira idolatria. Essa é a verdade, meu amado. Nada substitui o sacrifício de Cristo. Esses pastores ameaçam as pessoas. Ameaçam mesmo. Colocam medo nas pessoas. Que se elas não forem para o altar, estão negando a Deus. Estão negando a sua fé. Não tem Deus. É o diabo que está dominando. É assim que eles fazem. Os evangélicos, a maioria dos evangélicos, vivem dentro dessas igrejas com medo do diabo, com medo de perder a salvação, com medo de ir para o inferno. Não é porque amam a Deus, não é pelo evangelho de Cristo, porque se fosse, não estariam lá. Estão lá com medo. Estão lá porque tem medo de ir para o inferno, porque tem medo de perder a salvação. Porque antes de entrarem numa igreja dessa, eles não tinham medo de nada. Chutavam macumba, chutavam o despacho, tinha medo de nada. Hoje, agora que entraram dentro de um templo religioso evangélico, tem medo de tudo. Crente vê diabo em tudo. Crente vê diabo na vizinha, crente vê diabo no vizinho que passa sem camisa, crente vê diabo na bicicleta, vê diabo no gato, no cachorro, na escada, no escuro. O gato passa por cima da casa fazendo barulho, é o diabo, irmão. Tá amarrado, tá queimado. Tem medo de tudo. Por quê? Porque estão dentro de uma religião evangélica ouvindo doutrina de homens. Não o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade. Entendeu? Depois que você passa a ser um religioso evangélico, você vê diabo em tudo, você tem medo de tudo. Antes você não tinha. Antes não, mas agora tem. As pessoas cegamente olham para aquele altar feito por um pedreiro e acreditam que é um lugar santo, como se fosse o próprio Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Era assim que eu fazia também. Cegamente. Uma verdadeira idolatria. Você só é enganado porque você não tem o conhecimento do evangelho da graça de Cristo. Essa é a verdade. Em cima desses altares, eles colocam tudo. Lá em cima desses altares, desses palanques deles, desses palcos, você coloca o quê? Uma chave, a chave da sua casa, a chave do carro. Você coloca crianças, as crianças sobem lá para ser consagradas, apresentam crianças que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Casamentos, os políticos sobem lá. Consagração de dizimista, consagração de tudo. Tudo isso é contra o evangelho da graça do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com Deus. Entendeu? É tudo um verdadeiro engano. Um verdadeiro engano. Essa é a verdade. Mateus 23 tem uma mensagem que Jesus fala, é muito conhecida, sobre o altar, né? Sobre o altar dos escribas, né? Eles falam, ele repreende os escribas, que ele diz aqui, ó, Mateus 23, 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sob o altar, esse é devedor. Era assim que os fariseus eram. Adoradores de altar. Adoradores do que se colocava em altar. É o que tem hoje nas religiões evangélicas. Tratam o altar como se fosse aquele que foi para a cruz. Enquanto o altar que os homens fizeram
que os pedreiros fizeram de cimento, nada é do que um montão de terra com tijolo e concreto. Não serve de nada. Acorda, pessoal. Acorda. Pelo amor de Cristo. Parem de ser enganados. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo abençoa a tua vida. Muda a tua história. Faz de você uma nova criatura. Entendeu? Eles exaltam seus templos como a casa de Deus. Você pode ver isso, que Paulo ele fala em 1 de Coríntios. Vamos ver o que Paulo fala aqui em 1 de Coríntios, no capítulo 6, a respeito desses templos, desses homens. Olha só, eles dizem que o templo é a casa de Deus. A casa de Deus é a igreja deles, que você tem que respeitar, que você tem que ajudar. Mas enquanto que a casa de Deus somos nós, você é a casa de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículos 15, fala assim, ó. Não sabeis vós, Paulo falando para os coríntios, que também serve para nós. Olha só. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Você está entendendo? Você está entendendo aqui? E os farei membros de uma meretriz, por acaso? Você vai usar o seu corpo para a prostituição, para o pecado, para o adultério, sabendo que ele é membro de Cristo? É por isso que as pessoas sofrem castigo neste mundo. Pegam doenças, vivem na desgraça. Por quê? Porque usam o seu corpo para o mal, sem saber que o corpo do ser humano é templo de Cristo. E diz mais, ó, não por certo, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque diz, serão os dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Quando você se une com Cristo, você se torna um só Espírito com Ele, porque Deus é Espírito. Fugir da fornicação, de todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Qualquer pecado que você praticar fora do corpo, não tem nada a ver. Mas quando você peca, pratica as obras da carne, como prostituição e adultério ou bebedeira, isso você está pecando contra o próprio Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Você está me entendendo, meu amado? Você está me entendendo? Você não crê nesse evangelho? Está escrito, ó, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Nós somos o templo de Deus. O templo, Deus habita em você. Deus não habita na igreja do irmão fulano de tal. Deus não habita naquela casinha que tem uma placa de ministério. Naquele templo que foi erguido pelos homens lá no Brás, em São Paulo, esses templos luxuosos, desses mercenários, não. Ali não habita Deus, ali não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. O templo de Deus é eu e você e todos aqueles que creem no Evangelho da Graça. Nós somos o templo, aprenda isso. Aqui de novo, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um bom preço. Você foi comprado por um preço magnífico. O sangue de Cristo te comprou. Como é que Cristo te compra e depois cobra de você? Me diga você agora, me responda. Como é que nós fomos comprados por um bom preço do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e depois Ele quer nos cobrar? Eu compro essa caneta, aí depois eu vou cobrar a tinta dela. Tem como? Você compra um carro, aí depois, na hora de colocar a gasolina, você vai dizer pro carro, agora tu paga a gasolina, carro. É assim que você faz? Não. Do mesmo modo é Cristo. Se nós fomos comprados por Ele, pelo seu sangue, como é que Ele vai cobrar de nós alguma coisa? Agora você vai trazer seu dízimo. Agora você vai dar seu tudo. Você vai colocar seu tudo no altar. Não, não tem como. Meu amado, o nosso Senhor é santo. Ele é puro, Ele é verdadeiro.
Ele jamais vai ser corrupto com o seu povo. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Olha só. E no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você tem que adorar o Senhor Jesus Cristo no seu corpo, com as suas palavras. Oferecer a Deus louvores de sacrifício que vêm dos seus lábios. Não do seu dinheiro, do seu suor. O dinheiro que você ganha, o teu salário, é para o teu próprio benefício. Deus, ele já te dá saúde, força, coragem para você trabalhar, para que você pague as suas contas, para que você compre o que você necessita, para que você possa obter os seus próprios benefícios. Porque você foi comprado. Ele te comprou com seu sangue. Como é que ele comprando você vai cobrar de você alguma coisa? Não tem como, meu amado. Não tem como, isso é mentira. Ah, porque você tem que cobrar de Deus. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Isso é falta de conhecimento. Isso é falta de conhecimento. Porque em 2 Coríntios fala quase a mesma coisa aqui, ó. 2 de Coríntios também fala. Você quer ver só? Diz assim, ó. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 16, ó. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Tá vendo? Vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei. Deus falando. E entre eles andarei. Deus habita em nós, ele anda entre nós. Ele vive em nós. Para onde você vai, Deus é com você. Você não acredita nisso, não? Pois eu acredito. Para onde eu vou, o meu Jesus está comigo. Eu não preciso de buscá-lo em monte. Eu não preciso de buscá-lo em vigília. Eu não preciso de buscá-lo na praia. Eu não preciso de buscá-lo num templo que um pedreiro fez. Não. Ele habita em mim. Ele vive comigo. Para onde eu vou, vai o meu Senhor Jesus. Entendeu? Ó. Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Entendeu? Essa é a verdade do Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu me despeço aqui de todos vocês, com muito prazer, muito obrigado pela presença de vocês, e mais uma vez eu digo, parem de ser enganados. O Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo está aí para libertar você. A graça do Senhor Jesus Cristo já é o bastante para você. A graça não cobra nada. É de graça. A única coisa que você tem que fazer é crer. Usar a sua fé. Viver essa fé. Está escrito, porque o meu justo viverá pela fé. E não pelas obras. Não se engane. Não é pelas obras. É pela graça, na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Vamos em frente. Vamos em frente porque nós vamos continuar falando, denunciando, repondo a verdade. Trazendo esse evangelho maravilhoso do Senhor Jesus Cristo para mudar a tua história. Eu me despeço de você. Graça e paz a todos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.